Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da 30ª semana no Tempo Comum. Evangelho de hoje, Lucas 13, versículos do 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. É interessante, 2 coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, a mulher não pede para Jesus para ser curada. Não parece. Ela simplesmente entra na sinagoga. Um aspecto interessante. Entretanto, Jesus olhar para aquela situação daquela mulher encurvada, e é interessante porque toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma senhora na minha paróquia de origem que ela fazia coleta e ela era encurvada. Ela andava muito encurvada. Ela tinha problema de coluna. E eu imagino o quanto aquela mulher não sofria por andar daquele jeito totalmente encurvado. Eu acho que a sensação que eu tinha foi a mesma sensação que Jesus teve ao ver aquela mulher encurvada, se arrastando para andar. Acho que aquela situação tocou o coração do Mestre, porque ele viu quanto aquela mulher não deveria sofrer. E aí o que ele faz? Mesmo ela não pedindo, tocou para curar. Eu imagino a felicidade daquela mulher que, na sua humildade, nem ousou pedir a Jesus. Simplesmente ela alcança uma graça mesmo sem pedir. Muito interessante isso. Outra coisa, é interessante como Jesus gostava de desafiar os fariseus e os mestres da lei. Porque ele realizava, o Evangelho está cheio de narrativas de curas feitas em dia de sábado. E é interessante que Jesus sabia que eles detestavam isso, mas ele fazia. Por quê? Para tentar levar aqueles homens a compreenderem o perdão e a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que está acima de uma lei. E eles não entendiam, eles eram tão apegados à questão da lei que eles não conseguiam compreender, mesmo Jesus falando, eles não conseguiam compreender que para a graça de Deus, para o amor de Deus, não existe dias, não existe limites. Jesus iria encontrar com essa mulher de novo? Não sabemos. Provavelmente não, porque Jesus era itinerante, né? Ele parava num tempo, num lugar, depois ele ia. Às vezes ele só ficava um dia no lugar. Então, provavelmente poderia ser que os caminhos dele e dessa mulher não se cruzassem mais. E ela perderia essa graça. Jesus era um homem que ele não perdia tempo. Ele ia lá e fazia. E não dava bola para a torcida. E aí Jesus ele vai fazer algo
excepcional. Ele denuncia a má vontade dissimular daquele homem. O homem podia ter ficado quieto, mas não, tinha que dar o show, né? E aí Jesus vai denunciar através dessa resposta magnífica. Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi e o jumento para dar de beber, mesmo que seja dia de sábado? Por quê? Porque se ele não soltar, o bicho morre de sede. Se o sábado não era permitido fazer nada, por que eles fazem? E aqui nós aprendemos duas lições importantes, que inclusive está no comentário do texto de hoje, né? Não devemos esperar que nos peçam ajuda. Eu estou vendo alguém precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. Eu não preciso esperar a pessoa pedir. Às vezes, por exemplo, a gente encontra com pessoas que precisam de ajuda naquele momento. Eu não preciso parar e falar assim, olha, a senhora precisa de ajuda? Não. Vai lá e se propõe a ajudar. Se a pessoa não quiser, é outra coisa. Mas pode ser que ela esteja precisando de ajuda e fique com medo, com vergonha de pedir, como a mulher de hoje. Né? Então, ter essa noção, né? Não esperar que os outros nos peçam ajuda. Vamos oferecer ajuda. E segunda lição que podemos tirar do dia de hoje, né? Não podemos usar falsos pretextos religiosos para condenar alguém. Isso é o que eu mais vejo entre cristãos. Né? Usam um pretextinho religioso para condenar alguém. Tem pessoas que são mestres nessa arte, né? De serem juízes dos outros e de ficarem condenando os outros. Cuidado. Cuidado. Eu sempre procuro pecar pela caridade do que pecar pelo excesso. Né? Porque eu vou ter consciência. Se eu errei buscando fazer o bem. Agora, se eu errar por causa do rigorismo, que benefício isso trouxe para mim? Traz mais benefício eu errar buscando fazer a caridade? Ou me traz mais benefício errando para manter uma norma, um preceito? Fica a escolha de vocês. Eu prefiro errar com caridade. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.